Muito bem, boa noite. Boa noite, Rosana. Boa noite, irmão Tiago. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo, graças a Deus também. Então tá bom, E maravilha. vocês, como estão? Bem, graças a Deus. Hoje aqui na minha mãe, Sim. né, para a virada do ano. A gente já está quase aí terminando o ano, né? Praticamente a gente só tem amanhã, menos 24 horas aí, a gente já pula para 2021. E Amém. nada melhor do que começar mais um Valores em Pautas hoje falando sobre o que, Rosana? Expectativas. Então, Muito eu acho um tema, assim, ao mesmo tempo que complexo, simples, né? Mas que ele casa muito bem com esse final de ano que nós estamos vivendo, porque nós vamos detalhar o que é expectativa, claro que respeitando as adversidades, e eu acredito que, antes de mais nada, a nossa expectativa hoje, ela é agradar quem nos assiste, né? Então, eu agradeço a todos que estão nos assistindo e desejo a todos belas expectativas, tá bom? Com bastante isso. esperança. Expectativas é um assunto importante, sim, Rosana, porque afinal a gente já está aí criando expectativas para o ano que vai entrar. Quantas Somos coisas a gente humanos, né? vivenciou, exato, quantas coisas a gente vivenciou esse ano, né? Foi um ano difícil, a gente já falou disso aqui no Valores em Pauta, a gente sabe, não só para mim, mas para você, para todo mundo, né? Que vem passando essa pandemia, essa situação muito delicada, que não está fácil, Uhum. ainda a gente está vivenciando isso tudo e cada vez a gente está vendo que está aumentando. Por isso que é preciso o cuidado, é preciso cuidar de quem a gente gosta, né? Tudo isso a gente sabe e é bom reforçar. Mas quando a gente fala de expectativas, a gente está falando de sonhos, né? De criar algo, né? De esperar por algo. E o que será que a gente tanto tem esperado? Muitas vezes a gente cria expectativa, porque é natural do ser humano criar expectativas. E agora, para o final do ano, então, a gente deve estar cheio de expectativas. Expectativas para que venha um ano com vacina, né? Expectativas para que seja um ano melhor do que foi 2020, para que venha muitas coisas boas, porque nesse ano de 2020 a gente vivenciou muitas coisas ruins e isso foi complicado. Mas então, é aí que a gente cria as expectativas. Então, para a gente começar, Rosana, explica um pouquinho para a gente o que, que é expectativa, né? Essa palavrinha Ótimo. expectativa. Então, a gente usa, sempre nós usamos essa palavra no sentido assim, eu tenho ótimas expectativas, que nem eu acabei de falar, boas expectativas, maravilhosas expectativas, porém, Tiago, o que que acontece? Nós, muitas vezes, usamos a expectativa muito longe da nossa realidade. Por exemplo, se Uhum. eu criar uma expectativa agora de que, a partir do momento que nós virarmos o ano, no dia 1º de janeiro, vai estar tudo maravilhoso, como eu desejo, como você e todos nós desejamos, é uma grande expectativa, é uma imensa expectativa. E aí, o que que acontece? Nós vamos, no dia 1º de janeiro, graças a Deus, quando a gente passar de 31 para 1º, nós continuaremos tendo alguns problemas, e a vida é assim. E nós vamos criar expectativas, porém, embasado com a realidade. Tiago, é super humano, faz parte do movimento de vida criar expectativa. Mas o que a gente precisa entender? Hoje, quando eu falo de expectativa exagerada, eu estou falando de problemas na saúde mental. Por quê? Porque nós criamos expectativas diante de uma realidade que não condiz com o que nós criamos. Por exemplo, se eu criar uma expectativa agora que 2.000 pessoas vão entrar para nos assistir. Eu criei essa expectativa, não, porque vão entrar 2.000 pessoas. Quando eu olho aqui, não tem, eu vou ficar frustrada. Agora, quando eu tenho a esperança de que um dia nós consigamos ter 2.000 pessoas nos assistindo, eu vou trabalhar para isso. Eu posso criar uma expectativa associada a uma esperança, a uma metodologia, a um estudo, a uma divulgação, há uma sintonia, né? Uma harmonia entre nós, e isso gradativamente vai se fazendo.
Então, hoje, quando nós humanamente criamos expectativas, nós precisamos lembrar assim: qual é a minha expectativa? Por que eu estou criando esta expectativa? Porque a palavra expectativa, muitas vezes, ela é criada de acordo com as minhas frustrações ou somente com os meus desejos. Por exemplo, eu posso criar agora uma expectativa também de que ninguém vai nos assistir, porque já fui frustrada, já passei por isso. Então, o meu pensamento negativo, as minhas crenças negativas vão ser um caminho, né? Vão criar um caminho para eu ter expectativa negativa. Então, Tiago, a gente está começando a falar, né, sobre expectativa, e aí eu queria só reforçar que é um sentimento humano, que faz parte do movimento de vida, porém, que tipo de expectativa? Uma expectativa infantil, por exemplo, de uma criança, uma expectativa de uma criança de 9 anos, ela deve ser completamente diferente de uma expectativa de uma mulher de 50 anos, né? Sim. Só que muitas vezes uma mulher de 50 anos tem uma expectativa diante de um relacionamento como uma criança de 12 anos, de 15 anos, de 18, uma adolescente de 18 anos, né? Então, hoje, quando nós falamos de internet, quando nós acessamos, o que nós esperamos? Que todas as pessoas, né, entrem em contato conosco, que a gente tenha muitas curtidas, que as pessoas interagem bastante. Isso é um pensamento de um adolescente, né, que quando ele percebe que ele não é, a vida não é isso, não é só essa curtida, que ele a expectativa dele não condiz com a realidade dele, ele está se comparando com alguém muito famoso, por exemplo, é a frustração. Então, a expectativa pode ser um passaporte para a frustração, sim. Nós precisamos lembrar que a expectativa, movimento da vida, sentimento humano, isso é muito importante, porque se eu falar assim, Tiago, qual a sua expectativa? Nenhuma. Tiago, qual a sua expectativa? Todas. Não, Tiago, qual a sua expectativa? A Rosana tem uma expectativa de que as coisas melhorem. Então, assim, nós precisamos ter um equilíbrio até para criar expectativas. E é Né? engraçado, Isso é ser maduro. e é engraçado que assim, as expectativas que nós criamos, elas acabam nos dando um equilíbrio. Se a gente souber, Se a né, gente souber. se a gente souber gerenciar essas expectativas. Eu diria assim, por que do equilíbrio? Porque quando a gente gera uma expectativa, a gente fica bem. Nossa, porque ninguém cria expectativas ruins. A gente tem intenção de criar, embora pode ser que isso ocorra, mas a gente... tem pessoas que, uma minoria, assim, uma minoria não, depende das crenças, né, Tiago? Porque, assim, o ideal é que eu tenha expectativas positivas. Só que, se de repente eu falar para você assim, Tiago, vamos fazer um projeto juntos, e aí você já vai começar a criar a expectativa de que não vai dar certo, né? Então, existe também esse outro lado. Tem bastante pessoas aqui entrando, Tiago, dando boa noite para nós, Isso, eu tô né? Falando que... Maria Aparecida já passou por aqui, já deixou boa noite. Depois a minha mãe, que passou também rapidamente. Depois a Fernanda agora, boa noite, bem-vinda, continue conosco aí nessa live, né? Vamos ver também vocês, né? Pode estar deixando aqui nos comentários quais são as suas expectativas, porque a gente vai falar sobre isso também, né, Rosana? Mas olha, voltando, Rosana, eu estou dizendo assim, por que elas, se bem gerenciadas, nos fazem bem? Por quê? Porque é uma forma da gente criar um sentimento de coisa boa, no sentido assim, nossa, eu estou criando uma expectativa, porque, de certa forma, eu penso que isso vai me fazer bem lá na frente. E aí é onde a gente vai também ao encontro da frustração, como você colocava, né? Se a gente não souber lidar muito bem com as nossas expectativas, a gente vai passar por um momento de frustração, onde a gente vai perder completamente o equilíbrio. Né? E aí vai ser um pouco perdido, vai se ver triste, vai se ver magoado, até com raiva. Por quê? Porque o outro conseguiu, porque deu certo para o outro. Não foi da forma que você criou. Mas a expectativa, o interessante da expectativa está nisso, né? Da gente criar e geralmente aquilo que a gente conseguiu, ótimo, positivo. Mas o que nós não conseguimos, como aprendemos a lidar com isso?
Tá, o né? Tiago, mas olha só, quando a minha prima entrou na live no início, falou assim, tenho boas expectativas para essa live. Claro que quando a pessoa entra, né, para assistir alguma coisa, ela tem boas expectativas. Quando eu vou fazer um curso, eu tenho boas expectativas. Quando eu vou comprar algo, eu tenho boas expectativas. Então, assim, é muito relativo. Agora, o que a gente tem que pensar bastante? Quando eu crio expectativa em relação a uma pessoa, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, por quê? Porque eu estou depositando naquela pessoa tudo que está aqui em mim, né? Eu estou projetando nela. Então, a expectativa de que o outro vai mudar, a expectativa de que o outro vai melhorar, a expectativa de que o outro vai fazer como eu desejo, a expectativa de que resolva a situação. Não. A palavra expectativa, como você mesmo diz, ela é muito importante para nós. Por quê? Porque é humano, né? Porque faz parte da vida, esse movimento, como eu disse no início. Mas E acho olha, como que interessante, tá? eu acho que é interessante a gente traz esse tema hoje, para quem está nos acompanhando e depois para quem vai ver, é justamente colocar, não é o fato de sentir, aliás, não é o fato de criar expectativas, né? Acho que o problema maior em que a gente traz para vocês é como aprendemos a lidar com elas, né? Porque eu posso ignorar a forma de como eu lido, eu posso apenas sentir, eu posso apenas criar, mas eu não sei lidar com as expectativas. E eu acho que é interessante a gente aprender a lidar com as expectativas, porque a partir do momento que eu aprendo a lidar com as expectativas, quando eu passar por uma frustração, opa, eu já vou ter, né, vou ter, eu diria, ferramenta para aprender a lidar com elas, né? E eu acho que é É, importante também, quando a gente fala em expectativa, a gente acaba sofrendo por antecedência, né? Porque a gente já está ali no auge da expectativa, né? Tem muita gente que agora no final do ano, né, está vivendo expectativas a mil, né? Porque já cansou, né, de viver isoladamente, já cansou dessa pandemia. Eu falo por mim, né? Então é claro que a gente está criando expectativas, só que a gente também tem que ter pé no chão, né? A gente tem que ser realista para algumas coisas. Eu não posso viver de expectativas, né? As expectativas, elas fazem parte, sim, mas eu não posso viver de expectativas, porque de repente, se elas não corresponderem àquilo que eu tracei, eu vou sofrer, né? então, aí quando a gente fala de como lidar com a expectativa, Tiago, que eu acredito que a gente precisa sublinhar essa sua fala, como lidar com a expectativa, nós vamos remeter à infância, né? Como que nós estamos lidando com as crianças hoje em relação à expectativa? Por quê? Porque assim, a criança cria uma expectativa de algo que ela pode, e aí quando eu não coloco limite também nessa expectativa, eu também não estou trabalhando a resiliência da criança, eu também não estou trabalhando os limites da criança, eu também não estou trabalhando a realidade. Então, voltando, existem várias situações que eu preciso trabalhar na escola, principalmente na família, na igreja, né? Em todos os lugares. Por quê? Porque é necessário uma reeducação em relação à própria expectativa. Porque a palavra expectativa, né, é aquela palavra assim, eu tenho boa expectativa. Quando eu tenho boa expectativa, parece que vai acontecer tudo. Mas se eu tenho expectativas de que em janeiro nós vamos ficar bem, né? Que vai aparecer, nós não, que o número de infectados vai diminuir, eu preciso fazer algo para que isso ocorra. Eu preciso sair da zona de conforto. Então, a palavra expectativa, muitas vezes, ela é confundida com é possível somente, né? Agora, Por exemplo, eu tenho uma pergunta, você colocou uma situação aí que acho que cabe essa pergunta. Tem tá, como você deixar claro para nós, acho que tem muita gente que tem essa dúvida também, né? tá. A palavra expectativa, qual é a diferença dela para uma palavra de perspectiva? Eu crio uma perspectiva e traço uma expectativa. São duas coisas diferentes. Então, que muitas São. vezes a gente acaba confundindo aí, né? Então, a expectativa é o que a gente está tratando agora, que você já colocou. E a perspectiva?
Tá. Ótima pergunta. Eu vou falar, então, expectativa, perspectiva e esperança, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre essas três palavras. Então, a expectativa é uma espera do que eu desejo. É uma espera dos conteúdos internos que eu tenho, que eu projeto no meio, eu quero aquilo, né? Se eu não souber trabalhar muito bem com isso, vem a frustração. A expectativa não trabalhada traz o que? A ansiedade. Tá, mas o que é a expectativa? É a espera de algo. Eu tenho expectativa de que nós vamos ser amigos. Eu tenho expectativa de que as coisas vão melhorar. Eu tenho expectativas de que vai dar tudo certo no final. Então, são expectativas, né? A palavra perspectiva, a própria palavra diz, né? É quando eu tenho perspectivas, porque eu criei uma expectativa e eu consigo enxergar as coisas, tá? É como que eu enxergo aquela perspectiva, como que eu enxergo aquela situação. Mas qual a sua perspectiva, né? É como estou enxergando aquilo. E a palavra esperança, olha a diferença, Tiago. A palavra esperança, eu espero, mas é algo que vai acalentando o meu coração, o meu, né, a minha alma, ela vai acalentando. A minha pergunta ainda é parecida, ó. Qual é a diferença de expectativas, né, e de esperança? É o que você está dizendo agora, Rosana. Exatamente. Então, a expectativa, Tiago, ela vai ser gerada de acordo com os meus conteúdos internos. Ela vai ser gerada de acordo com as minhas necessidades, se elas são muito básicas, com as minhas necessidades, se elas não são muito trabalhadas ou não. A expectativa pode ser mais realista ou não, mas a esperança é algo gostoso de sentir. Exemplo, tá? Para a gente diferenciar bem. Eu tenho expectativa de que as pessoas vão me receber bem naquele local, tá? É uma expectativa. Eu tenho esperança de que as pessoas vão melhorar, de que as pessoas serão mais humanas, que elas vão me receber, que elas vão me acolher, que elas não vão me julgar. Olha a diferença de expectativa e esperança. Tenho esperança de que aquele menino vai se dar bem na escola. A esperança, nós não falamos, é uma luz no final do túnel? Está tudo escuro, mas eu tenho esperança. Tiago, a esperança, eu queria que você falasse um pouquinho para nós agora. A esperança, ela está aliada à fé, não está? Sim, sim, sim. Não é? Com certeza, sem dúvida. Eu acho que as duas são duas palavras que caminham muito juntas, né? Quando a gente fala de esperança, consequentemente, a gente está falando de credibilidade, né? De acreditar em algo. E sempre a gente possivelmente acredita em coisas boas, né? Então, a gente não vai esperar por coisas ruins, não. Né? A gente espera por coisas boas. Então, como você disse, a esperança, ela está muito ligada à fé, né? Ela acalenta, né? Interessante uma coisa, Rosana. A gente pode perder a fé, né? Mas nunca a esperança. E uma vez, quando eu ouvi isso, me soou um pouco assim, nossa, mas se a esperança eu caminho juntamente com a fé, então significa que quando eu perco a fé, eu perco a esperança, ou vice-versa. E nem sempre é assim, né? Porque a fé, ela tá ligada a outras coisas, né? Então, mas a esperança é algo que a gente aprende a ter, né? Então, assim, é claro que a fé a gente aprende também, mas isso é outro, eu diria assim, é um outro tipo de condição, né? Se assim eu posso dizer. Então, por exemplo, a esperança de um dia melhor, né? Então, eu tenho uma esperança, né? Eu acredito que o amanhã vai ser melhor que o hoje, né? E juntamente com a minha fé, eu vou dar muito mais peso a essa esperança que eu tenho, porque ela vai me ajudar, ela que vai me alimentar, ela que vai me trazer tranquilidade, ela que vai me fazer acreditar, ela que vai me ajudar a criar expectativa. Então, na verdade, a gente acaba tendo aí um conjunto, né? Então, quando a gente fala de esperança, a gente também, consequentemente, traz a fé para nós, né? E é claro que aqui a gente não vai entrar nesse âmbito tá, então qual a dimensão da fé? Não, até porque não é o assunto que nós estamos trabalhando. Nós estamos falando de ser humano, né, Thiago?
Mas eu diria, a fé, ela nos ajuda muito, porque ela nos sustenta, né? Isso independente da religião que cada um segue, né? Então, a esperança, consequentemente, ela está muito aliada, sim, à fé, porque esse acreditar, eu acho que quando a gente aprende a colocar numa balança, né, essa palavra acreditar, eu preciso acreditar, eu não preciso desacreditar, embora as situações vão nos levar muitas vezes a desacreditar de tantas coisas, porém a gente A nunca esperança e a fé. a esperança, porque ela me ajuda. E é importante, Rosana, a gente colocar para as pessoas que quando a gente cria a esperança, né, a gente cria a possibilidade da gente se sentir melhor. Então, Tiago, porque a esperança, ela, como eu falei, ela acalenta, ela é como um bálsamo para a nossa alma, né? A exatamente. esperança. A fé não dá nem para a gente conversar aqui de tão lindo e tão extenso que é esse tema, né? Ela é única, a fé de cada um, né? Nós não vamos entrar nesse mérito, mas para mim a fé é a base de tudo, né? A Sim, fé é a base de tudo, na minha concepção. Agora, falando como psicóloga, eu gostaria de ressaltar que nós precisamos entender que, não que nós já não falamos, Thiago, mas assim, vamos ressaltar bem, a palavra expectativa, nós estamos trazendo aqui para vocês com uma entonação de coisas boas, né, aliada à esperança, mas nós não somos, nós não gostaríamos que vocês pensassem que nós estamos trabalhando de uma maneira ingênua. Por quê? Porque a expectativa, ela pode nos levar à ansiedade. A sim. esperança acalma o nosso coração. Mesmo que É, as coisas não aconteçam, eu isso. tenho esperança. Eu Né, acho que Tiago? aí é um ponto também bonito e importante, Rosana, que você Uhum. coloca, né, no olhar psicológico. Por quê? Porque a esperança, ela vai nos trazer uma tranquilidade, né? A expectativa, ela pode gerar mais do que ansiedade, um desespero, porque eu tô Pode. né? Porque eu tô criando expectativa e essa expectativa não está correspondendo com aquilo que eu tô criando. Então, além da frustração, do que a gente já conversou de início, eu vou me desesperar, porque todas as expectativas que eu estou criando, ela não está me deixando bem. E aí eu vou entrando, né, em confusão comigo mesmo. E a esperança não, a esperança, ela nos tranquiliza, né? Ô, Tiago, Por isso que mas as deixa eu te pessoas fazer têm, uma pergunta. por isso que as pessoas têm costume de falar assim, olha, mas não tem esperança que amanhã vai ser melhor. Isso. Esperança que amanhã vai ser bom. Ah, mas não perca a esperança. Olha, mas olha a esperança, né? Eu acho que é interessante, aqui me faz lembrar um comercial da Fernanda Montenegro, né? Eu não sei se você já viu, eu acho que muitos já devem ter visto, que ela fala justamente dessa palavra esperança, né? Que diante de um mundo em que a gente está passando, em um ano tão complicado, essa palavra é a chave, esperança, né? E é claro, a gente está falando de expectativas, mas que é um conjunto. Pode perguntar, Rosana? Tiago, quando a gente fala de ser humano, né, quando a gente fala de uma única palavra, é difícil. Por quê? Porque uma palavra está atrelada à outra, né? Um sentimento está atrelado ao outro. Quando eu falo de um sentimento positivo, eu não tenho como só falar dele, porque eu não posso falar só de algo bom, mas ele está atrelado a muitas coisas também ruins que nós precisamos trabalhar para buscar o equilíbrio, não é assim? Por exemplo, não dá para falar assim, Tiago, as pessoas desenvolvem a capacidade de esperança, de fé, de amor, de união, de expectativa e tudo, só através do bom. Não, nós somos um complexo, nós somos, né, nós somos tudo isso. Nós somos alegria, nós somos tristeza, mas nós precisamos buscar o equilíbrio, e o que precisa imperar é claro que a alegria, a fé, a esperança, mas Uhum. nós precisamos também tocar nas situações que são desagradáveis, que são difíceis. Então, quando você coloca sobre esse comercial, de fato, mesmo com tudo isso, nós temos esperanças. Então, voltando de novo à palavra esperança, quando eu espero,
e não acontece, quando eu tenho esperança e não acontece, eu continuo tendo esperança e não acontece, eu continuo tendo esperança, né? Mas é claro que eu vou fazer alguma coisa para acontecer. Agora, quando eu crio uma expectativa exagerada e não acontece, a frustração é, com certeza, o final da situação. E aí, Tiago, hoje, né, enquanto psicóloga, nós recebemos no consultório muitas pessoas que criam expectativas exageradas em relação ao relacionamento, que criam expectativas exageradas em relação ao trabalho, né, e que não têm condições, muitas vezes, de fazer o processo gradativo. Nós precisamos fazer um processo gradativo para chegar onde almejamos. Então, se eu crio uma expectativa de que vai ser um trampolim, que vai ser tudo bacana, eu posso me frustrar rapidamente. Então, o que eu acho mais lindo do crescimento humano é assim, através da dor, muitas vezes, né, nós conseguimos superar e criar excelentes expectativas, mas com mais pé no chão, né, com mais maturidade, e ter esperança, mas eu preciso fazer algo para acontecer. Eu não posso só ter esperança e cruzar os braços. Nós precisamos, gente, ter esperança, mas fazer alguma coisa. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas colocam situações, está tudo muito ruim, nós não estamos conseguindo nada, está muito difícil, concordo com tudo isso. Mas nós precisamos criar expectativas de que vai melhorar, mas fazer alguma coisa para melhorar, não é, Tiago? E a gente não pode se entregar, né, Rosana? A gente não Não, pode, de jeito nenhum. por mais que nós não estamos bem, uma situação muito difícil, não é só o Brasil, né, é o mundo todo. Claro que cada país aí com a sua realidade, mas a gente também não pode entregar, né, de mão beijada tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos, né, enquanto pessoa, enfim. Então, nós estamos passando, sim, por uma pandemia, mas a gente precisa acreditar que amanhã vai ser melhor. Né? É um dia de cada vez. E aí, acho que também vai saber viver cada momento, né? Então, tentar não criar tantas expectativas, né, tão distantes, tão longe, né, daquilo que está muito próximo de nós. É gostoso criar expectativa, é bom, né, porque a gente sempre tem objetivo, sempre tem meta, no sentido, o ano que vem eu vou fazer uma faculdade, ou o ano que vem eu vou comprar um carro, ou o ano próximo eu vou casar, que seja, não sei. Cada um. Então, falou uma coisa ótima aí, olha só, quando o Tiago fala, ano que vem eu vou casar, eu vou comprar um carro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, isso tem que estar atrelado ao seu projeto de vida. Porque Sim. se você só criar expectativa, isso pode, como a gente falou bastante, né, isso pode gerar frustração, mas quando você tem um projeto de vida, quando você tem esperança, quando você cria possibilidades, por exemplo, quando eu falo assim, ano que vem o Tiago me falou que vai fazer um curso muito interessante, vai ser muito importante para ele. Ele criou uma expectativa, ele passou para mim e eu também criei uma expectativa. Só que o Tiago faz a inscrição do curso, paga a primeira mensalidade e fica lá na expectativa de que vai dar tudo certo, que ele vai tirar o diploma dele, que vai ser maravilhoso. Então, a expectativa, ela pode ser, gente, um passo inicial, né? Ela pode ser um passo inicial. Mas, diante da sua expectativa, agora eu pergunto para vocês, diante da expectativa de vocês, como é que vocês estão lidando com ela? Ela é só o primeiro passo, ou ela é todos os passos, no sentido de criar expectativa, só vou criando expectativas, né? Ou você tem expectativa, projeto de vida e esperança de dias melhores? É uma Não é, pergunta Tiago? interessante, né? Com certeza, Rosana. Acho que a gente precisa pensar bastante, né? Refletir, né? Colocar aí no lápis. Eu acho que é um bom momento para a gente fazer isso, né? Diante daquilo que a gente já vivenciou, né? O que eu preciso agora é estar mais claro, né? Acho que 2020 nos ensinou muita coisa, né? Não só a pandemia em si. Cada um vivenciou aquilo que precisou de fato vivenciar, cada um aprendeu aquilo que de fato, né, soube aprender, se deixou aprender, ensinamos também muitas coisas, né? Então, eu acho que isso nos ajuda até entender melhor as expectativas que nós criamos nesse ano.
Porque, com certeza, diante de tantas expectativas que foram criadas no finalzinho de 2019, essas expectativas viraram frustrações. E viraram frustrações muito grandes. Eu falo por mim, por quê? Porque a gente não esperava viver uma pandemia, a gente não esperava viver um ano tão difícil. E a gente precisou aprender a viver assim. A gente, aliás, tem pessoas que infelizmente demoram a aprender, né? Mas a gente está aprendendo, cada dia a gente aprende. A gente sabe o que pode, Sim, o que não pode, mas de certa forma isso nos causa uma frustração, principalmente agora, é, pelo fim de ano, né? Que a gente costuma, o brasileiro ele tem muito isso, né? Muito afeto, muito abraço, muito toque, né? E a gente se privar disso tudo, né? Deixar de visitar amigos, parentes que seja, de fazer a viagem que eu estava planejando, né? Então, como que eu lido com tudo isso? Isso tudo é uma frustração de uma expectativa que eu criei lá de início e que não foi correspondida. Mas não por mim, porque eu deixei alguma falha, né? Eu acho que isso também é importante a gente lidar, né? Então, muito é importante. uma situação em que nos colocou e que a gente precisou, né, aí, a enfrentar, aliás, estamos enfrentando isso tudo, né? Tiago, e quando você fala dessa situação, né, que estamos vivendo hoje, quando nós criamos expectativas, nós adultos, quando criamos expectativas, final de ano é tão gostoso, abraço, família, amigos, criamos expectativas. Mas a nossa maturidade, o nosso bom senso, o nosso equilíbrio diz o quê? Fica em casa, né? Passa o ano novo com a família, né? Faça uma coisa mais reservada. Isso é a nossa maturidade. Sim, Mas como que os jovens não conseguem ainda fazer essa análise, né? Por quê? Porque vivem de expectativas e de imediatismo. Então, por isso que muitas vezes existe esse choque, né? Nós precisamos tentar ajudar, né, a entendê-los que não dá para agir só por impulso, né? Então, a expectativa de que é muito bacana um ano novo com muita gente, nós temos. Mas a realidade que não deve ter muita gente, ela traz para nós a expectativa de viver o ano de 2021. Eu ainda comento, né? Ano que vem tem ano novo novamente. Se a gente se cuidar, terá, né? e é Então, interessante, nós precisamos, não eu não é? sei se você já viu, mas no Instagram sempre tem alguma coisa assim que as pessoas postam. Expectativa do ladinho, realidade. Porque nem sempre, e é isso, né? Você falou na palavra Sim, realidade. Então, por exemplo, assim, hoje eu, fim de ano, a expectativa que eu tinha era de não estar aqui, né? De estar viajando para algum outro lugar, mas a realidade hoje é essa, né? Então acho que é aprender também a lidar com isso, né? Então, é, que nem sempre vai ser da forma como a gente traçou, e eu acho que é isso que é interessante. Mais uma vez eu falo, é a gente aprender com isso, né? Então, e, não só é, criar. e quando o Tiago fala aprender a lidar com isso, porque não é o que ele queria, mas é o que ele tem, é o que ele pode, entra novamente o olhar apreciativo, é valorizar o que ele tem agora. Nós precisamos valorizar a nossa saúde, nós precisamos valorizar a nossa família, né? Agora, gente, nós precisamos hoje cuidar, né, de tudo isso para que nós possamos viver dias melhores. Então, a expectativa é só a espera, né? Sim, Mas a consciência, a esperança e a fé superam, transcendem tudo isso. Então a exa- gente pode conseguir sim, a gente pode conseguir sim, né? Então vamos nos cuidar, vamos agradecer, vamos gratidão, né? A expectativa ela não é aliada à gratidão. Por quê? Porque eu crio uma expectativa, estou dizendo no sentido exagerado, eu crio uma expectativa, não acontece, eu me frustro, eu posso criar uma situação bem desagradável, né? Então, é importante tentar entender que, mesmo com aquelas expectativas que eu tenho, que elas não foram satisfeitas,
eu posso buscar a maturidade e a consciência. Eu queria fazer uma pausa aqui, né? Uma amiga minha acabou de me dar boa noite. Boa noite, Ângela. É muito gostoso a gente ver profissionais, amigos, parentes nos assistindo, né, Tiago? É muito Uhum. bom. E assim, dando continuidade à minha fala, gente, nós precisamos agora parar um pouquinho para escutar o que nós temos internamente e escutar o que o mundo está dizendo, para que nós não criamos expectativas soltas, né? Nós estamos ouvindo muitas coisas e não estamos analisando. Então, tem muita gente falando, tem muita situação, tem muitas propostas. Vamos voltar à nossa essência. A nossa essência é o amor. A nossa essência é o amor, né? Como você acabou de falar, né, da Fernanda Montenegro, eu vou citar também a Anissete Bruno, quando a filha dela, no vídeo, perguntou para ela assim, mãe, qual é o sentido da vida? E ela sorriu e falou, né, sorriu, pensou e com bastante ternura disse, o amor. Então, eu acredito que para qualquer pessoa que a gente perguntar qual o sentido da vida, e se a pessoa acredita na vida, ela vai responder que é o amor. Sim, sim, com Então, quando a certeza. gente cria expectativas sem amor, não tem Hum. como, né? Acho que a palavra expectativa, ela nos direciona às outras palavras, né, Rosana? É um caminho que a Muitas. gente faz. Então, é claro que se a gente for falar de todas as palavras, a gente fica aqui horas, né? Porque, Uhum. consequentemente, a gente vai ligando uma palavrinha a outra. Ah, mas isso aqui também está ligado, ah, mas isso aqui também a gente faz relação, enfim. Mas é justamente trazer que as expectativas, elas são boas, né? Elas são importantes, faz parte da nossa vida criar, mas a gente precisa também aprender a lidar com elas. E aí, Rosana, então eu pergunto para você, já que ninguém perguntou aqui, né, Rosana? Olha, a Maria Aparecida também acabou de escrever aqui para nós que o amor é a vida. Amor é a vida, querida. Amor é a vida, isso mesmo. Eu diria para Tudo quem está inicia com amor. eu diria para quem está nos acompanhando, falar um pouquinho para nós através aqui dos comentários, né? Quais são as suas expectativas suas, né? O que você está criando de expectativa para o próximo ano aí que está entrando, né? Quantas coisas boas a gente almeja, né? Então, eu pergunto para você, Usa, né? Você já criou expectativa para o próximo ano? Poderia dar um exemplo de alguma expectativa que você tem? Bom, a questão da expectativa para o próximo ano é a primeira coisa, né? Que quando você me fala o que você pensa para o próximo ano, saúde, né? A primeira palavra que me vem à cabeça é saúde. As minhas expectativas, elas são muito aliadas à esperança. Então, eu tenho esperança de dias melhores, eu tenho esperança de acolhimento, né? Porque hoje, Tiago, nós vivemos muito julgamento, né? Sim. As pessoas, infelizmente, isso não, não surgiu agora, isso é processo. Mas eu tenho expectativas também, aliada à esperança, de que as pessoas percebam que nós somos seres humanos frágeis, que as pessoas percebam que nós precisamos amar mais, né? Eu tenho expectativa aliada à esperança de que as pessoas ouçam mais as pessoas que têm experiência, né? De que as pessoas deem mais as mãos, mesmo não podendo, mais as mãos no sentido simbólico, que a gente juntos, a gente pode muito mais. Eu tenho muitos projetos para o ano que vem, né? Eu tenho projetos aliados ao amor, aliado à profissão, aliado à família, e penso que todos nós precisamos ter muita esperança de dias melhores. E que a gente não pode criar expectativas tendo como referência o outro. Porque quando eu crio expectativa tendo como referência o outro, de repente eu não consigo que o outro é o que o outro tem, e aí? Então, hoje eu pergunto, né, para você, como você está, você no geral, né, como você está em relação à sua existência? Por Uhum. quê? Porque eu acho que nós, até estava escrevendo um pouco hoje e estava me perguntando isso, né?
como que nós estamos em relação à nossa existência? Nós estamos vivendo a nossa existência ou a existência do outro? Ao que o outro fala, ao que o outro diz? Então, eu preciso voltar, a minha expectativa, a minha esperança é que cada um consiga ser quem realmente é, né? A minha expectativa é essa. E é isso, Tiago, e a sua expectativa? A minha expectativa é deixar 3 pontinhos, e a sua? Eu acho que é uma junção de muita coisa, viu, Rosana? E eu digo junção porque eu acho que a expectativa, claro, também vem a saúde, porque esse ano nos mostrou que a saúde é muito frágil, né? E, então a gente precisa ter essa importância com ela, precisa se cuidar, independente de uma pandemia ou não. Né? E eu acho que mais do que saúde é saber, não sei se você vai me entender e as pessoas que estão nos acompanhando, mas é saber entender onde é o meu lugar aqui. Né? Porque a vida da gente passa muito rápido, né? Então, a pandemia nos mostrou isso, de repente a gente traça uma expectativa e quando a gente menos espera, né? É como que escorre no vão dos nossos dedos assim muito rápido. Então, eu diria que são duas coisas, né? Saúde e poder me ver de uma forma tão concreta qual é o meu lugar aqui, né? Porque e aí já está consequentemente entrelaçado muitas coisas, né? A questão de família, de felicidade, de projeto de vida, de amizade, enfim. Então eu acho que e é claro, né? As expectativas assim secundárias que a gente cria, né? Que seria um mundo melhor, um mundo mais igualitário, né? Você traz um assunto importante para nós, né? A gente está sem paciência, né? Nós não temos mais paciência para ouvir o outro, né? Nós não temos paciência para dar atenção ao outro, esperar o outro, nós não temos mais. Né? A gente vive uma vida de imediatismo realmente, né? Então a gente muitas vezes pensa só no nosso umbigo, né? A gente não tem essa empatia e o mundo aliás, a pandemia, ela também nos ajudou, né, a enxergar muito isso, né? Quantas lives de solidariedade a gente pôde acompanhar, né? Quantas oportunidades a gente teve na nossa casa, com a minha família, né? Coisas que a gente já não tinha tempo. Então, de poder estar debaixo do mesmo teto, de poder saber entender o outro, de poder, bom, eu preciso escutar, não tem para onde ir, porque eu não posso sair. Então, por mais que eu entre num quarto e feche a porta, mas eu estou dentro de um mesmo teto. Então, isso também me faz compartilhar das tristezas, das alegrias. Né? Então, acho que isso também nos ajuda muito. E aí, olha que interessante, Rosana, tem uma pessoa aqui, que eu acho que é sua prima, até ela colocou aqui para nós, ó. Eu nunca trabalhei fora, mas a minha expectativa, junto com a esperança, é que as pessoas que perderam os empregos possam voltar a trabalhar. Aqui na minha família, 4 pessoas perderam seus empregos. Foi um ponto também bem complicado neste ano, né? Então, muitos se encontram nessa situação, né? Devido à economia do país, à pandemia, tudo. Mas a gente torce, a gente cria expectativa, né? Para que o ano de 2021 seja um ano diferente, seja um ano mais positivo, né? Seja um ano que realmente as pessoas que estão mais necessitadas, elas consigam de fato, né, um emprego, porque não é fácil mesmo, a gente sabe disso, tem pai de família que precisa, né, trazer aí para sua casa um pão de cada dia e se vê desempregado, e é onde vem o desespero. Todos os problemas, né, o desespero, eu acho que ela colocou muito bem essa situação, né? Tem pessoas que hoje não tem como comemorar, né, nada, não tem um pão, né, para colocar na mesa. Então isso é muito frustrante, isso é muito desagradável. Nós precisamos valorizar, aproveitando a fala dela, a gente precisa valorizar mesmo o que a gente tem, né? Nós precisamos agradecer a Deus mesmo por tudo que nós temos e porque hoje muitas situações estão difíceis. Então, que as pessoas não percam a esperança de dias melhores. Que as pessoas também busquem, né, o trabalho
e que elas consigam, de fato, trabalhar. E quem pode oferecer trabalho, que ofereça, que ajude, porque é o que nós estamos precisando mesmo, né? E eu queria dizer algo aqui para a gente conversar um pouquinho, Tiago, que eu acho muito importante. Eu percebo que nós não vamos, lógico, entrar no caminho da política, mas eu gostaria de colocar aqui que, infelizmente, as pessoas hoje, elas precisam analisar, principalmente para a gente falar, né, de igualdade, para a gente falar de ser humano, para a gente falar de interação, para a gente falar de fé, de amor, nós precisamos lembrar que não existe nenhuma família melhor do que a outra, né? Então, hoje, a minha família é a família melhor que eu tenho, a família de Tiago é a melhor família que ele tem, a família da Ângela, a família de cada um que está aqui assistindo é melhor para nós por causa da questão afetiva. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós criamos expectativas de que nós somos os melhores, isso é muito triste. E aí isso vai desembocar onde? Na política. Isso é um processo cultural, infelizmente isso ocorre. Então, gente, vamos ensinar os nossos filhos de que não existe nenhuma família melhor do que a outra. Vamos ensinar os nossos filhos que não existe nenhum ser humano melhor do que o outro. Todos nós doemos, todos nós sofremos, todos nós sentimos. Então, para que nós tenhamos boas expectativas e muitas esperanças, vamos lembrar que somos humanos, né? Exato. Vamos lembrar que nós precisamos e que o outro também. Vamos ser empáticos? Pensem nisso, tá bom? Um convite para a gente refletir. Exatamente. Bem pertinente a sua colocação. Zani, agora para a gente finalizar, já, né? Porque tá, já? Rápido, passa muito rápido, para a gente não poder se estender. Mas eu queria... você costuma sempre dizer isso para a gente, né? Uma palavra, assim, esse ano de 2020, em uma palavra ou algum agradecimento, porque a gente também não pode reclamar, né? A gente precisa agradecer aí, né? Só de estar com saúde, então, eu não sei, de repente, coloque para nós, assim, em uma palavra, algum agradecimento que você queira fazer deste ano. Bom, eu agradeço primeiro a Deus, né, por nos manter vivo. Eu agradeço a minha família, eu agradeço as pessoas que estão ao meu redor, eu agradeço a vida, né? E eu coloco aqui a fala mesmo de Dom Bosco, né? Eu não disse que seria fácil, mas que valeria a pena. E está valendo muito a pena estar viva, está valendo muito a pena estar aqui, está valendo muito a pena criar os meus filhos, está valendo muito a pena trabalhar, está valendo muito a pena respirar. Então, eu acho que é isso. Vamos continuar, né? Nesse caminho de que está valendo a pena. E aí, gente, a vida humana é uma preciosidade incrível, porque, como o Tiago perguntou, né, uma palavrinha só, mas é rápido, tá, Tiago? Nós que somos mães, Tiago, nós geramos o filho 9 meses no nosso ventre, né? Então, nós precisamos cuidar dessa vida. Então, que cada um cuide da sua vida, porque você foi gerado no ventre da sua mãe durante 9 meses. E durante 9 meses, é claro que não é tudo muito fácil, né? Esse cuidado que a mãe tem, depois para você andar, depois para você falar, depois para e assim em todo o seu desenvolvimento. Então, por favor, cuide da sua vida, porque você cuidando da sua vida, né? Cuidando, usando máscara, etc. O que vai acontecer? Você vai cuidar da vida da pessoa que está do seu lado, do amor Exatamente. de alguém, né, Tiago? Do amor de alguém. Isso mesmo. E essa é uma expectativa que eu tenho. Bom, é isso, Rosane. Eu acho que a gente, em poucas palavras, em pouco tempo também que a gente teve, a gente deixou muito bem explicadinho o que é expectativas, como aprendemos a lidar com elas, né? Falamos de outros assuntos, né? Porque, como eu disse, a expectativa nos leva a falar de outras coisas, de outras palavras, né? Então é isso. Para quem nos acompanhou, a gente agradece. Esse ano de 2020, com certeza, foi um ano complicado, mas a gente cria expectativas, né, para que o ano de 2021 que vai entrar venha com muita coisa boa, primeiramente saúde para todos nós, né, continue se cuidando, porque a gente sabe que não é brincadeira, e que venha muitas coisas boas, que Deus abençoe cada um de vocês, né, que esse 2021 a gente seja mais feliz, né, que a gente consiga realmente
criar não só expectativas, mas ter mais esperança, né? Ser mais empáticos com as outras pessoas, saber ouvir, ser mais paciente. Tantas outras coisas que cada um, né, sabe aonde o calo aperta, sabe onde a gente precisa ir melhorar, tá bom? Uhum. Rosana, como é a nossa última live, né, o nosso último encontro de 2020. Do ano. Do ano. E agora a gente vai se ver dia 14 de janeiro, né, que voltamos Isso. com Valores em Pauta, com a nossa convidada também, né, e aí a gente vai também deixar vocês atentos com horário, com dia, tudo certinho, tá bom? E é isso, Rosana, muito obrigado mais uma vez, né, feliz ano novo para você, né, e você sempre possa continuar sendo essa pessoa maravilhosa que é, essa pessoa amiga, né? Eu só tenho a agradecer e abençoe não só a você, mas também a sua família, tá bom? Nossa, eu agradeço demais, viu, Tiago, essa oportunidade, a nossa amizade, né, o nosso companheirismo. Agradeço demais a todos também que estão nos assistindo, e eu acho que a gente só aprende um com o outro, que é uma troca, né? Então, Exato. Valores em Pauta, ele nos ajuda muito, né? Ele nos ajuda muito, não é para o outro, é para nós, para todos nós. Então, eu também agradeço demais ao Tiago, agradeço a todos que nos ajudam a fazer Valores em Pauta, a todos que passaram por aqui, né? E nos ajudaram. E eu agradeço demais mesmo. Então, para terminar, falei bastante a palavra agradecer, mas vamos continuar agradecendo porque estamos vivos, né? Com certeza a gente quer que vocês no dia 14 de janeiro estejam conosco, tá? Então se cuidem. E, antes de terminar, você que nos acompanhou, pode compartilhar também a live, né, através do meu Facebook, compartilha. Quanto mais a gente compartilhar, mais essa live vai ser, né, visualizada pelas outras pessoas, porque coisa boa a gente tem que compartilhar, né, Rosana? Perfeito, perfeito. Isso Tá bom? mesmo. Beijo, Rosana, fica com Ótimo. Deus. Tchau, tchau. Beijo para todos. Beijo, Tiago. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, saúde e esperança. Tchau. Isso.